estudamos a corrente elétrica, descobrimos que ela gera campo magnético da mesma forma que um ímã. Vimos também que a bússola nada mais é do que um ímã, que se orienta também pelo campo magnético. Eu acho que agora nós estamos um pouco mais preparados para entender sobre o funcionamento do motor elétrico, não é, professor? Sim, nós estamos. Mas antes de entender o funcionamento do motor, nós precisamos entender a diferença de um material condutor e um material isolante. O material condutor é aquele que deixa passar corrente elétrica, enquanto que o material isolante não deixa passar corrente elétrica. Que nem a instalação de casa, que o plástico que cobre o fio faz com que a gente não leve choque. Exatamente. Eu trouxe aqui, eu vou mostrar para vocês esses dois objetos aqui para exemplificar o que a gente está falando. Neste fio, o plástico atua como um isolante, não deixando passar corrente elétrica, enquanto o cobre atua como um condutor. Da mesma forma, o fio de cobre que é feito essa bobina, ele foi pintado com um verniz, e esse verniz é isolante. Então o verniz que não vai deixar passar a corrente elétrica? Exatamente, o verniz ele é isolante nesse fio de cobre da bobina. Mas para entender como é que funciona o nosso motorzinho, tem um truque a respeito das extremidades da bobina que compõem o nosso motor, e eu vou explicar esse truque aqui na bancada. O truque que eu tinha falado é o seguinte: uma extremidade da bobina, está completamente sem verniz, ou seja, é condutora, como é representado por esse fio que está completamente desencapado, certo? Na outra extremidade, por sua vez, uma face da extremidade está coberta com verniz e a outra face está sem verniz, ou seja, uma face conduz eletricidade e a outra face não conduz eletricidade, como está representado do outro lado desse fio. De um lado você tem o fio desencapado, que conduz eletricidade, e do outro tem o plástico, que não conduz eletricidade. Para entender o motor, nós vamos olhar aqui o nosso experimento. Nós temos aqui duas pilhas, com uma chave para desligar, vai passar uma corrente que liga nessa haste, e aí nós temos, fechando o circuito, um outro fio ligado para essa outra haste do lado negativo. E como que vai funcionar as extremidades da bobina nessa situação? Vou tirar aqui o primeiro. De um lado, onde o fio está completamente desencapado, vai estar sempre passando corrente quando eu ligar o circuito, certo? O fio está completamente desencapado, então nunca vai ter isolamento. Do outro lado, nós temos um lado que conduz, o outro lado que está isolado. Metade da volta conduz eletricidade quando está em contato com a haste, e metade da volta do motor, da bobina, ela não vai conduzir eletricidade. O que isso vai acontecer? O que isso vai produzir? Quando o sistema estiver conduzindo os dois lados, vai passar corrente elétrica. Essa corrente elétrica na bobina vai gerar um campo magnético. Agora, quando estiver do outro lado, onde a face tem verniz, esse verniz vai isolar o circuito, não vai passar corrente e não vai gerar campo magnético. E no que isso influencia no funcionamento do motor? Quando eu colocar o ímã e a bobina estiver com a face que conduz eletricidade, essa eletricidade vai produzir um campo magnético. Essa eletricidade, essa corrente elétrica vai produzir um campo magnético na bobina que vai tender a se alinhar ao campo magnético do ímã, fazendo com que a bobina dê meia volta. Quando ela der essa meia volta, vai entrar em contato com a haste, com o suporte, a face que tem isolante, que tem um verniz, e não vai ter mais corrente elétrica e, portanto, não vai ter campo magnético. Mas a bobina vai continuar o seu movimento devido à inércia da bobina, dando meia volta, fazendo com que a haste entre em contato com a parte novamente que conduz a eletricidade, fazendo com que o motor fique girando indefinidamente. E dessa forma nós temos o funcionamento do nosso motor elétrico.
Viu, Isadora? É fácil, né? Ah, E você em casa também entendeu? Ó, se você não entendeu, pergunte para o seu professor, ok? Professor Milton, muito obrigado. De nada. Isadora, muito obrigado. E a gente chega ao fim desse curso que explica o funcionamento do motor elétrico. Até mais, pessoal!